Em 1908, a imigração japonesa chega às fazendas de café de São Paulo, trazendo desafios e superações. Após contratos exaustivos, muitos japoneses buscaram novas oportunidades, estabelecendo-se na região do Rio Grande e revivendo a tradição do cultivo de arroz. O episódio destaca a influência marcante da comunidade japonesa na história agrícola de Guaíra, trazendo a rizicultura até a prosperidade na lavoura de algodão. Nós tínhamos muito cerrado em pé, então faltava mão de obra e faltava capital. Então os proprietários aqui, alguns começaram a produzir e tal, e outros passaram a arrendar suas áreas, né? E para isso começaram a fluir aqui para onde hoje é o nosso município, famílias japonesas já na década de 50, que estavam esparramadas aí na região, depois da experiência do café também, pela qual eles passaram. E depois eles foram rizicultores na bacia do Rio Grande. E nesse momento que passa a vir grande quantidade de famílias japonesas para cá, a partir dos anos 50. Durante muito tempo, Guaíra foi uma cidade com muita imigrantes japoneses. A família daqui de Guaíra, no caso da minha mãe, né? Então eles vieram do Japão, no caso, para agricultura, né? Acabou caindo na agricultura. E daí minha mãe, por ser a única mulher da família do Sakai, daqui de Guaíra, ela foi para São Paulo numa escola de corte e costura. Aí nessa escola ela conheceu o filho do dono, que é meu pai, e casou lá por lá. E daí eu acabei tendo os parentes tudo aqui e vim para Guaíra. Vai fazer o quê? Uns 15 anos que eu tô em Guaíra. Morando, no caso, né? O japonês, no caso, aparentemente acaba com a minha geração. Então veja bem, meu avô veio, né? Então ele é primeira geração, meu pai segunda geração, então meu pai é um japonês. Por mais que ele foi nascido aqui no Brasil e registrado lá, ou minha mãe também, acaba aí o japonês. A religião dele é outra, diferente da minha. Então, o pouco que resta acaba comigo. Minhas filhas, né, que são as 3 meninas que eu tenho, não vão continuar, porque elas já são praticamente brasileiras. Igual minha mãe, nós somos 5, né, filho, e ela sempre cozinhou. Então, ela fez cursos, né, de culinária japonesa, no caso, que aqui no Brasil, o japonês já vê sushi, sashimi, né, hot roll, acha que a culinária japonesa é essa. Mas tem a outra parte, que é o que a gente come, o japonês come, né? Então, o gohan, que é o arroz sem tempero, uso hashi, então isso daí desde pequeno que eu venho alimentando assim. Depois, com o crescimento, eu comecei a comer arroz, feijão, né, enfim, aí diminui um pouco o japonês. Mas tem um prato que minha mãe sempre fez, que é o carê. Só que tem pratos que a gente come que não vende, o brasileiro não gosta, tipo o natô. O natô é um feijão fermentado. Então eu comi um outro prato também quando era novo, que eu tenho certeza também que muita gente não ia comer. Mas pegava-se esse gohan na panela quente, tinha um chawan, né, que é uma cumbuca maior, quebrava um ovo fresco, minha mãe comprava o ovo fresco, quebrava, e na hora que esse arroz ficava pronto, colocava esse arroz quente, molho shoyu, glutamato, né, o monossódico, que é o Ajinomoto, e misturava. Essa escola de corte e costura, que meu avô e minha avó fundou, depois virou uma escola de educação infantil, no caso, Centro Educacional Nibra. Aí meu pai tocava lá junto da minha mãe e eu falei, eu vou continuar, porque meus irmãos não continuou. E meu pai falou assim pra mim, falou assim, olha, você pode pegar qualquer serviço, menos escritório, porque você não para sentado no lugar. E daí eu falei, não, quer saber? Eu vou, então, né, ver outra área. E lá tem um jornal japonês, né, chamado Nippaki Shimbun, né, e ele viu lá, auxiliar de sushi man. Aí eu falei, perguntei pro meu pai, né, nesse mesmo dia, o que faz o sushi man? Ele falou assim, mexe com peixe, né, aí eu nem fazia ideia. E tava precisando. E tinha que ser japonês. Aí eu fui lá, preenchi a vaga, eu tinha 18 anos, eu tava fazendo 18. Aí eu fiz a entrevista e eles me contrataram. Aí começou daí, né, a cortar a mão depois, né, aqui é tudo, né, lavar louça, enfim. Então eu já tive outros comércios em outras cidades, São Paulo capital, uma cidade bem maior que Guaíra, certo? E lá eu tive bastante aceitação e eu tive uma oportunidade, enquanto eu trabalhei no Hotel Transamérica, né, de estar podendo ter uma liberdade durante 3 anos que eu fiquei lá, de desenvolver o tempero do meu arroz, que é esse o
diferencial no caso do Sushi Sakai. Então eu tive clientes americanos, cliente japonês mesmo, cliente brasileiro, de tudo quanto é país lá que eu atendi, que sempre elogiou o arroz. Então eu sabia que o lugar que eu fosse, no caso, eu já tinha desenvolvido um bom tempero de arroz. Tive que ir para Barretos. E daí eu chefiei um restaurante chamado Dondon, foi onde conheci o Leandro, que também marcou bastante a minha vida, que hoje o Leandro, ele é o meu sócio aqui, junto do Sushi Sakai, e isso marcou bastante a nossa amizade. Então acho que essas duas passagens que me marcou bastante, né? Quando eu mudei para Guaíra, eu lembro até hoje, eu fiz um evento Dia dos Namorados com um rodízio de culinária japonesa. Não tinha ninguém, deu um casal. Então assim, hoje não, hoje a comida japonesa já entrou no cardápio do brasileiro normal, igual pizza, lanche. Então, graças a Deus, né, do que eu faço hoje da culinária japonesa, vende-se bem, né? Tem bastante aceitação. Quando eu comecei o sushi, eu acabei tendo meu segundo casamento, uma mulher que me ajudou muito, trabalha comigo até hoje e divulgou também essa empresa. Coloquei o sobrenome da minha mãe, Sakai, que é o da cidade, então marcou também bastante o nome, né? Hoje eu me sinto bem completo, assim, em termos de tranquilidade. É uma cidade que eu tenho muito carinho, né? Na verdade, eu gosto muito da cidade de Guaíra, sempre gostei. Então, o sossego de você sentar na beira da lagoa, ou numa praça, ou comer um salgado na calçada, isso não existia na minha vida. Então, são coisas pequenas que, para mim, faz muita diferença morar em Guaíra. Então, isso tudo unido, eu fico muito satisfeito de morar na Guaíra e ter os clientes que gostam da minha comida, né?